O seu corpo lavado pelo sangue e pela água. Derek Prince. O tabernáculo de Moisés é um dos mais notáveis fenômenos das Escrituras e algo que sempre me fascinou. Está descrito principalmente no livro de Êxodo, capítulos 25 a 30 e 35 a 40. O fato de que Deus dedica cerca de 12 capítulos do livro de Êxodo ao tabernáculo, para mim significa que isso deve ser uma importância extraordinária. Todas as vezes que estudo o tabernáculo, fico com um desejo profundo de santidade e comunhão com Deus. Esse é o resultado que isso tem em mim, e tenho certeza de que isso é um dos principais propósitos pelo qual este relato está apresentado nas Escrituras. Subtítulo: O caminho para o Santo dos Santos. O caminho para a perfeição, para a maturidade, para a plenitude e para a realização é o caminho para o Santo dos Santos, explicado em Hebreus como em nenhum outro livro do Novo Testamento. Aqui nós vemos que é bíblico usar o tabernáculo como nosso padrão para buscar Deus. No fundo, a própria expressão, o caminho para o Santo dos Santos, Hebreus 9, verso 8, é tirada do tipo ou modelo do tabernáculo. Se ele estiver na terra, nem seríamos sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário, que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estavam para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Hebreus 8, verso 4 e 5. Precisamente no versículo 5 estão as palavras que indicam que o tabernáculo é uma cópia ou cópia e sombra daquele que está no céu, isto é, uma realidade material que reflete uma verdade espiritual revelada. Depois, em Hebreus 9, verso 23 e 24, isso é mencionado novamente. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou num tabernáculo feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em seu favor. O tabernáculo revela para nós um modelo do caminho para o Santo dos Santos, para a presença do Deus Todo-Poderoso. Isso não é uma questão de procurar às cegas, ou especular, ou de simplesmente fazermos o que queremos ou pensamos. Existe um caminho para o Santo dos Santos, absolutamente prescrito, e está revelado para nós nas várias dimensões das diversas peças do mobiliário ao longo do caminho. O tabernáculo era uma estrutura que consistia de 3 seções principais: o pátio exterior, o lugar santo e através do primeiro véu ou cortina, e o Santo dos Santos, através do segundo véu ou cortina. Era uma estrutura trina, uma estrutura com 3 áreas. Essa estrutura era significativa em muitos aspectos. Ela representa a natureza de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e descrevia a natureza dos lugares celestiais. As Escrituras referem-se a Paulo sendo arrebatado ao 3º céu. Vê 2 Coríntios 12, verso 2. Ela também retrata a natureza do homem, corpo, alma e espírito. Uma maneira de distinguir essas 3 áreas era pela qualidade de luz que estava disponível. No pátio exterior, a luz era natural, o sol durante o dia, a lua e as estrelas durante a noite. No lugar santo, através do primeiro véu, a luz era artificial. Esta era providenciada por um candelabro de 7 braços. Mas no Santo dos Santos, atrás do segundo véu ou cortina, não havia nem luz natural nem artificial. A única luz era fornecida pela presença sobrenatural do Deus Todo-Poderoso, ocupando apenas pequena área dentro da tenda. Essa presença de Deus que traz luz é conhecida em Hebreus
como Shekinah, que significa habitar, a glória visível de Deus. Essa era a única fonte de luz no Santo dos Santos, a terceira área do tabernáculo. Essa era a manifestação, residência do Deus Todo-Poderoso no meio do seu povo. Essas 3 seções do tabernáculo correspondem a muitos aspectos da nossa experiência, mas quero relacioná-las com as 3 áreas da personalidade humana que mencionei antes: o corpo, a alma e o espírito. Como já disse, nós adoramos a Deus não com o corpo ou com a alma, mas com o espírito. Por isso, o pátio exterior corresponde ao corpo. O lugar santo corresponde à alma. E o Santo dos Santos, o Espírito. É somente em espírito que nos relacionamos com Deus em adoração. Por conseguinte, a área de adoração é o Santo dos Santos através do véu. Então, como é que uma pessoa progride para a adoração? Seguindo o modelo encontrado na progressão dentro do tabernáculo, desde o pátio externo até o Santo dos Santos. Subtítulo: o pátio exterior. Quando alguém se aproxima do tabernáculo, começava sempre pelo pátio exterior. Do mesmo modo, quando nós nos aproximamos de Deus, começamos sempre no domínio físico, natural. Esta área relaciona-se com o corpo e com a vida de Cristo nos dias em que Jesus esteve na terra. Ele andou pelas ruas da Galileia e Jerusalém como um ser humano que podia ser visto, tocado, ouvido pelos sentidos naturais. Por isso, no pátio exterior, nós recebemos revelação através dos sentidos naturais ou pelo conhecimento humano. No pátio exterior do tabernáculo, o primeiro objeto que se podia ver era o grande altar de bronze. Um professor disse-me uma vez que todos os seus lados estavam cobertos com bronze polido. Assim, no momento em que alguém se aproximava e olhava para ele, via a si próprio. Esse altar era o lugar onde todos os animais destinados ao sacrifício eram mortos e oferecidos a Deus. Para nós, o altar de bronze representa a morte sacrificial de Cristo em nosso favor. Este fala do sangue que ele derramou para que possamos ser redimidos e reconciliados com Deus. Ele é o ponto de partida. Não podemos passar ao lado da cruz somente quando começarmos na cruz e recebermos os benefícios do sacrifício de Jesus feito em nosso favor. Os benefícios do seu sangue derramado é que podemos avançar no nosso processo da adoração. Subtítulo: os 4 lados do altar de bronze. O altar de bronze tinha 4 lados, representando 4 provisões distintas de Deus, feitas através da morte de Jesus na cruz. A primeira é o perdão dos pecados passados, feitos no passado. Isso é essencial. Enquanto seus pecados não são perdoados, não poderá avançar mais. Isso também está afirmado em Romanos. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrado a sua justiça de Deus. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Romanos 3, verso 25. O lado seguinte representa o retirado pecado. Existe uma distinção importante entre pecados no plural, atos pecaminosos que foram cometidos, e pecados como um poder espiritual, uma força diabólica corrupta e escravizante que faz com que a pessoa peque ou cometa atos pecaminosos. O pecado é a fonte dos pecados. Quando lidamos com os pecados, estamos simplesmente lidando com os ramos da árvore. Isso não lida com o tronco que alimenta todos os ramos do pecado. Em 2 Coríntios diz: Deus tornou pecado por nós aquele Jesus que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, verso 21. Existe aqui uma troca. Jesus foi feito pecador com toda a nossa tendência para o pecado, para que assim, em troca, nós pudéssemos ser feitos justos com toda a sua justiça. Isso não são os pecados, mas o pecado com que se lida aí. Lemos em Hebreus que, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes,
desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, verso 26. Cristo sofreu somente uma vez, porque por esse sofrimento ele fez tudo o que precisaria ter sido feito. O terceiro lado do altar é a natureza velha, corrupta, o rebelde que está dentro de cada um de nós. O nosso velho homem foi crucificado com ele. Romanos 6, verso 6. O grego está aqui no tempo passado. Isso é um fato histórico. É verdade que você saiba ou não, mas se não souber, isso não se beneficiará disso. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Romanos 6, verso 6. O pecado tornou-se inoperante, ele já não é capaz de se afirmar a si próprio. O único escape da escravidão do pecado é através da morte da natureza velha pecadora. O homem velho é um caso sem esperança, que Deus não tem remédio para ele. Deus não pode mandar para a igreja ou ensinar-lhes os 10 mandamentos ou fazê-lo religioso. Deus simplesmente executa-o. Essa é a única solução para o homem velho, o velho Adão. A misericórdia de Deus é que a execução teve lugar na pessoa de Jesus Cristo na cruz. Quando Jesus morreu, o nosso homem velho morreu com ele. Se você sabe disso e crer, isso funciona. Mas se não sabe, não pode crer nisso, isso não irá funcionar. Se você sabe isso, mas não crê nisso, isso continuará sem funcionar. O conhecer e o crer são o que fazem isso funcionar. O quarto lado, que é o lugar onde nós oferecemos a nós próprios a Deus, é o holocausto. Isso era uma oferta oferecida a Deus para ser totalmente consumida nas chamas do altar. Se você estudar a ordem das oferendas em Levítico, as quais todas são símbolos de Jesus, chegará à conclusão de que a primeira oferta de que se fala é o holocausto, porque a iniciativa não é com o homem ou o pecador, mas com Deus. Ver Levítico 1, verso 3. Somente porque Jesus foi feito em holocausto no altar da vontade de Deus na cruz, todo o resto pode acontecer. Se Jesus não quisesse dizer, contudo, não seja como eu quero, mas assim como tu queres. Mateus 26, verso 29. Então todo o resto nunca teria acontecido. Você descobrirá que ao expormos ao tabernáculo, avançamos no sentido contrário ao das Escrituras. A Bíblia começa com a arca e avança para o exterior. Isso é porque a iniciativa na salvação é na redenção, é de Deus e não do homem. Se Deus não tivesse desejado, nunca teria acontecido nada. Se Jesus não tivesse sido o holocausto inicial na cruz, não teria havido salvação para você ou para mim. Mas para nós a ordem está invertida. Temos que ter os nossos pecados perdoados, o pecado tem que ser eliminado, a velha natureza tem que morrer ou ser crucificada. E então seremos capazes de nos oferecermos a nós mesmos como um holocausto aceitável a Deus. Isto está revelado em Romanos 12, verso 1, que começa: Rogo-vos, pois, irmãos. A palavra, pois, refere-se à verdade total revelada do Evangelho, que está previamente no capítulo 11. O que Deus requer de nós depois de tudo isso com que estamos lidando? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso corpo racional. Romanos 12, verso 1. Enquanto você não tiver estado nestes 3 lados do altar, não poderá apresentar a si mesmo como aceitável perante Deus. Então Deus dirá: eu quero o seu corpo. Poucos cristãos percebem isso. Deus quer os nossos corpos inteiros. Na antiga aliança, os corpos dos animais que eram mortos eram colocados inteiros sobre o altar. Deus diz: eu quero o seu corpo sobre o altar precisamente do mesmo modo, com uma exceção: não morto, mas vivo.
O próximo versículo continua: E não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. Enquanto não colocar o seu corpo sobre o altar, não poderá descobrir a vontade de Deus. Quando assim o fizer, a sua mente será renovada e a vontade de Deus começa a abrir-se para você. Mas não poderá avançar mais enquanto não tiver estado nos 4 lados do altar. Primeiro, os pecados passados são perdoados, depois Deus retira-os, a seguir o homem velho é executado e o corpo inteiro é colocado sobre o altar em total entrega a Deus. A partir daí, o seu corpo já não lhe pertence. Já não é mais seu, você foi comprado por um preço. Vê 1 Coríntios 6, verso 19 ao 20. Subtítulo: A pia de cobre. A seguir, nós encontramos a pia de cobre, como descrita em Êxodo. Disse então o Senhor a Moisés: Faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar, e mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavará as mãos e os pés para que não morra. Esse é um decreto perpétuo para Arão e seus descendentes, geração após geração. Êxodo 30, verso 17 ao 21. Então estava lá o tabernáculo e o altar, e a pia estava entre eles. O comparecimento na pia não era opcional. Isso era absolutamente exigido a todas as pessoas que passassem para e a partir do tabernáculo. Ninguém podia passar pela pia sem se lavar nela. Se alguém o fizesse, o castigo seria a morte. Estava colocada sobre a pia uma importância extraordinária. A pia representa a palavra de Deus. Mais adiante, em Êxodo, lemos: Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Êxodo 38, verso 8. O bronze era retirado dos espelhos de bronze das mulheres israelitas que se reuniam e adoravam no tabernáculo. Lembremos-nos de que não havia vidro nesse tempo. O melhor espelho que podia existir era de bronze, altamente fino e polido. Por conseguinte, nós temos 3 aspectos da pia. Ela provinha dos espelhos e era feita de bronze e estava cheia de água. Cada uma dessas qualidades fala da palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus é um espelho. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Tiago 1, verso 23 e 24. A palavra de Deus não reflete a aparência física exterior. Ela mostra a condição espiritual interior. Se quiser saber o que realmente aparece aos olhos de Deus, olhe para o espelho. Quanto mais leio a Bíblia, mais percebo a minha imperfeição, as minhas falhas, as minhas insuficiências. Quando você olha para o espelho, pode fazer 2 coisas. Pode dizer que não se parece assim tão mal e simplesmente seguir em frente, não fazendo nada a respeito, ou agir sobre aquilo que vê, fazendo as necessárias mudanças e ajustamentos. Nesse caso, Tiago disse que será abençoado como resultado daquilo que fez. Lembre-se, não são apenas os ouvintes da palavra que são abençoados, são os que põem em prática as pessoas que atuam sobre ela. Segundo, a palavra de Deus é o nosso juiz. O bronze tipifica sempre o exame e o julgamento divino. Deus vê você e não existe nada escondido, e todas as coisas estão expostas e abertas perante os olhos do Senhor. Em João 12, Jesus disse: Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras.
A própria palavra que profere o condenará no último dia. João 12, verso 47 e 48. 1 Pedro nos diz que Deus, o Pai, é o juiz. Vê 1 Pedro 1, verso 17. João nos diz que o Pai confiou todo o julgamento ao Filho. Vê João 5, verso 22. Mas em João 12, Jesus disse: Não vou lhe julgar, eu confiei todo o julgamento à palavra. E o julgamento será executado segundo o modelo da palavra. Este é o modelo completo do julgamento divino, o que nos dá a oportunidade abençoada de julgarmos a nós mesmos. Porque se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios 11, verso 31. Nós não seremos julgados por quem? Por Deus. Deus diz: se julgarem a si mesmos olhando do espelho, eu não vos julgarei. O terceiro aspecto da pia é a água, que é a palavra de Deus como um agente de limpeza. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Efésios 5, verso 25 ao 27. Esta palavra fala da cruz, onde Cristo sacrificou a si mesmo. Aqui está a lavagem da água pela qual ele limpa e santifica aquilo que ele primeiro redimiu pelo seu sangue. Lembre-se disso, Cristo redimiu a igreja pelo seu sangue, para que ele possa, daí em diante, limpá-la e santificá-la pela lavagem da água da palavra de Deus. A santificação, a santidade e o cumprimento da vontade de Deus estão sobre a dependência do sangue da cruz e da água da palavra. Aqueles que se aproximam do altar de bronze, mas não se lavaram na pia, foram sujeitos à morte. Talvez você tenha sido redimido através da sua fé na morte de Cristo na cruz, mas se não se lavar na água da palavra, não pode ser santificado. Jesus vem para uma igreja que foi feita santa e gloriosa, por meio da lavagem da água pela palavra. Isso está muito claro. Qualquer crente que não estude a palavra e não se submeta a ela, não a obedece e viva segundo a palavra, não pode esperar estar pronto para a vinda de Cristo. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 1 João 5, verso 6. Ele veio pela água como o grande mestre, mas ele também é o Redentor que teve de derramar o seu sangue. Sem o derramamento do sangue não existe a remissão dos pecados nem a redenção. Vê Hebreus 9, verso 22. Ele derramou o seu sangue para que daí em diante possa limpar e santificar com a lavagem da água pela palavra. Ele veio pela palavra e pelo sangue.